Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teacher Alex, dicas práticas de inglês. Vídeo de hoje muito requerido, recebi várias mensagens, fiz algumas enquetes no Instagram e alguns alunos já estavam me perguntando: professor, eu quero saber antes do vídeo do YouTube se eu acertei ou se eu errei. E eu falei que foi um pouco confuso, né? Porque eu botei o uso de um, botei o outro, substantivo contável, incontável, enfim. Vamos esclarecer isso tudo? Vamos lá. Lembrando só uma coisa, não vou pedir para ninguém se inscrever no canal e comentar não. Vou pedir para você ficar até o meio do vídeo, porque tem uma surpresa bem legal. Tá? Não vou nem falar no final, no meio do vídeo tem uma surpresa bem legal, que vai adicionar bastante no uso de many, much, little e few. Não vou te ensinar só onde usar, mas como criar frases com eles e se tornar independente usando, ok? Essa é a parte mais importante. Vamos lá. Antes de entender many, much, little e few, a gente precisa entender o que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis, que a gente chama de countable nouns e uncountable nouns. Ou seja, nouns são substantivos. Countable, que eu conto. Vamos lá, vamos aos exemplos. Ó. Cell phone, book, pen. Então, vou anotar aqui pra gente. Ó, countable. Cell phone. Let's move it. Cell phone, book, and pen. Ok, I can count. Ou seja, eu posso contar, né? Uncountable noun, que é um pouquinho mais confuso. Por quê? Primeiro de tudo, que a gente tenta, de alguma maneira, traduzir e usar como a gente usa em português. Esse é o primeiro erro. Teacher, eu não devo traduzir? Você pode traduzir. O grande problema é que quando a gente fala assim, mas pão em português eu conto. Em inglês a gente não conta. Então, vou botar aqui um incontável. Ó, bread. É o primeiro. Ó, mais um incontável. Water. Eu não conto água. Ó, mais um incontável. Money. Vocês devem estar se mordendo aí, né? Não, eu conto dinheiro. Tenho certeza absoluta. Estou esperando os comentários aqui de vocês. Eu conto dinheiro. Não, eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Eu conto real, dólar. Mas eu não conto o substantivo dinheiro. Enfim, vamos lá. Então, o que eu quero que você entenda? Que primeiro, antes da gente usar much, many, little, few, de forma certa, a gente precisa saber o que é contável e o que é incontável, porque eles são usados exatamente baseado nisso. Tá? Então, eu, por exemplo, não conto bread. Okay? Então, você fala assim, vai lá no mercado e compra muito pão. Go to the supermarket and buy much bread. Tipo, compra muito pão. Óbvio que se eu quero falar, por exemplo, um pãozinho, geralmente eles falam slice of bread, que é uma fatia de pão. Então tem que ter cuidado com isso. Eles cometem erro de falar two breads? Cometem, tá? Mas a gente não vai cometer, a gente vai seguir aqui ao pé da letra. Water, também não conto. Então é importante de que a gente lembre disso para a gente usar many, much, little, few de forma correta. Ok, como que a gente vai ver o uso de many, much, little e few? A gente vai usar nada melhor do que essa régua. Por quê? Eu vou colocar a régua aqui e vamos supor que aqui a gente tem do 0 ao 100. Então, realmente é uma régua, como se fosse ali do 0 ao 15, enfim. E a gente vai começar com uma quantidade pequena. Vamos colocar desse lado uncountable e desse lado countable. Por exemplo, quantidade pequena para se referir a substantivos incontáveis. 10 segundos aí, vou deixar você responder. Vou dar uma dica. É little ou few? Qual que eu uso para incontável? Little. Little eu uso para substantivos incontável. Então, se eu falo que eu tenho pouco dinheiro, I have little money today, I can't go out. Ou seja, eu tenho pouco dinheiro hoje, eu não posso sair. Ok? Próximo, qual que eu me refiro a substantivos contáveis? Se eu uso little para incontável, vamos colocar aqui, eu uso few para contável. Então, ambos se referem a uma quantidade pequena, porém, um é incontável, o outro é contável. Então, por exemplo, little water. Okay? Falou,
little water, tipo pouca água. E eu poderia falar few bananas, poucas bananas, ok? Vamos ao próximo. Alerta da primeira surpresa. Vou até mudar a cor aqui. No meio de little e few e de many e much, nós temos o super importante uso de some. Olha aí que legal. Some. Some está ali no meio da régua, se refere a uma quantidade nem tão grande e nem tão pequena, e é usado tanto para contável e incontável. Ou seja, que legal, não precisa se preocupar, né? Ok? Não tem a mesma preocupação. Então eu poderia falar, hey, go to the supermarket and buy some bread. Bread é incontável. Mas eu poderia falar, hey, I need some cell phones to help me spread my media. Ou seja, eu preciso de alguns celulares para me ajudar a propagar a minha rede social. Ok? Então posso usar para os dois. É a primeira surpresa. Não estava incluso ali. Fica mais aí que tem mais uma surpresa. Próximo, iremos, vou mudar a cor, para much e many. Vou dar mais 10 segundos. Much, grande quantidade, contável ou incontável? Esse aí foi lá da enquete. Eu sei quem errou, eu sei quem acertou. Espero que você esteja vendo esse vídeo e lembre que much era usado para incontável, ao passo que many é usado para contável. Gente, lembra que eu estou subindo a régua. Então, pouco, alguns, muito, muita água, muitos amigos. Se eu olho para os meus amigos e eu não consigo contar, mas eu sei que são vários, many. Ok? Então, I have many friends. I drink much water in a day. Tu conta o quanto tu bebe de água no dia? Não. Se você conta, sem problema, a gente já vai falar sobre isso. Ok? Que é quando a gente torna um substantivo incontável, contável. Aguenta aí. Vamos lá. Próxima parte, próxima surpresa. Vou marcar da mesma cor. É o topo da tabela ali da régua, quando a gente usa a lot of. A lot of. Ok? A lot of. Que quer dizer muito. Então, vamos imaginar que a gente está falando de um substantivo incontável. Ó. Little water. Some water. Much water, a lot of water. Então, viu? Pouco, alguns, muito, na verdade, vários e muito. Então, assim, tem que saber se o substantivo é contável ou incontável. Legal? Pronto. Vamos para a próxima parte. Como que eu torno um substantivo incontável contável? Fácil. Vamos pegar mais alguns? Ó, eu não conto. Chocolate. Eu não conto milk, eu não conto soda, que é refrigerante. Tá, então eu não conto, certo? Eu não posso contar, me dá 2 chocolates. Não. O que eu conto? Eu adiciono o que a gente chama de container. Eu adiciono aqui o container, que no caso de chocolate é bar of chocolate. A cartoon of milk, tipo uma caixa de leite. A bottle, ok? Uma garrafa de refrigerante. Então, precisa do of aqui. Cartoon of milk, bar of chocolate, bottle of soda. Eu não conto cereal, cereals, mas eu conto a bar of cereal. Ou seja, uma barra de cereal. Então, eu posso adicionar quantidade. Perdão, eu não posso usar water, que é incontável. Mas eu posso falar a bottle of water. Então, fica muito ao seu critério, porque depende do que você vai falar. Hey, I need a bottle of water. Preciso de uma garrafa d'água. Hey, I need much water for the recipe. Eu preciso de muita água para a receita. Então, depende, ok? Último, não menos importante, essa dica é super legal. Por quê? Porque eu vou te ensinar, já que agora a gente sabe, usamos isso para aquilo. Quantidade pequena, quantidade grande. Como usar, teacher? Vamos lá, dica super legal. Vou tirar um pouco aqui do nosso Zoom. Vou subir porque eu quero que vocês pratiquem many, much, little e few com a estrutura de there is e there are. Ó, there is ou there are, mais o quantifier, mais o noun, que você precisa saber, e de quebra a gente vai botar aqui uma preposição. Ó, então olha que legal, parece até aula de matemática.
No final, se você, por exemplo, conseguir deixar um comentário baseado nessa estrutura, vai ser super legal. Porque, olha só que interessante, eu uso there is, there are para descrever. Então, eu vou descrever algo na minha casa com quantidade. There are a lot of bananas on the table. Ou seja, tem bastante banana na mesa, né? Eu vou dar um zoom aqui para que todo mundo consiga enxergar. Olha aí, vê se eu não segui a estrutura. Ó. There are, quantidade, a lot of, noun, banana, preposição, on the table. Eu posso fazer vamos apagar aqui para a gente conseguir botar mais um exemplo de incontável. Ó. Então aqui eu venho e vou botar. There is much cheese in the fridge. Ou seja, tem muito queijo. Eu vou lá e consigo contar a quantidade de queijo? Não. Eu posso pegar quantos gramas tem e falar, tem tantos gramas de queijo. Que aí eu estou botando a quantidade. Mas eu não vou lá olhar. Então eu vou falar que tem much cheese. There is much cheese in the fridge. Conseguiram entender isso? É quando eu me refiro a uma quantidade de alguma coisa que eu sei a porção, mas não sei a exata quantidade. Então, tipo, eu vejo várias pessoas na piscina. Eu vou contar? Não, eu vou falar many people in the swimming pool. Ok? Então, substantivos contáveis e incontáveis, precisa saber, não tem para onde correr. Por quê? Baseado nisso, a gente vai usar many, much, little e few. De quebra, some, que a gente usa para os dois, e a lot of, que a gente também usa para os dois. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Era dúvida de muitas pessoas. Tenta deixar aí nos comentários um exemplo. E se você tiver ainda alguma dúvida entre eles, também deixa aí que eu vou te ajudar a solucionar. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês no uso dos quantifiers. See you next time.